Para você, turma, saber exatamente quais são os top 7 confiáveis, você tem que entender, gente, que não basta dar um Google. Só dar um Google é um problema. Você vai encontrar coisas bizarras. E isso eu comentei em detalhes na live anterior. Então, eu vou pedir o Enésio para mostrar o meu papelzinho aqui. E esse é um papelzinho, gente, que eu dei um Google. Eu resolvi. Imagina você em pleno novembro fazendo um negócio desse. Gente, do mesmo jeito que você não entra numa cirurgia sem confiar nos médicos cirurgião, porque é a sua vida que está em jogo, você não dá um Google e confia em qualquer gráfico colocando o seu Enem em jogo. E aí, olha, se você fizer isso, gráfico, biologia, recorrência, Enem, vai aparecer coisas desse tipo. Eu não entendo. Eu não entendo. Quando você vê aqui assim, ó, você já tem uma genética como em segundo lugar, que eu não sei de onde que eles tiraram isso. Ô, turma, aí ele coloca, por exemplo, uma fisiologia humana junto com o animal, sendo que fisiologia animal, gente, é a fisiologia, vamos imaginar, quando surgiu o primeiro sistema nervoso, se ele era difuso, ele era ganglionar, como que surgiu, quando surgiu o sistema digestório, esse sistema digestório, ele nasce completo, incompleto, gente, jura que é isso que o Enem vai cobrar? Porque tá aqui, ó, indicando fisiologia animal e humana, se tiver só humana, ok, não, animal e humana. Falando de sistema ambulacral, de sistema... O que é isso, gente? Que gráfico é esse? Não estou entendendo. E isso está aí no Google. Você vai confiar nisso aqui? Você vai confiar nisso aqui em pleno mês de novembro? Você não tem mais tempo para errar. Ô, turma, aí coloca, por exemplo, protozoário junto com animal. Olha isso aqui, gente. Olha que bloco é esse? Vegetal, fungo, protista. Isso, assim, alguns gráficos parecem um pouco melhor, mas não muda muito, não. Olha aqui, você pega um gráfico aqui que soa um pouco mais bonito, mas você vê coisas que eu acho muito estranho. Por exemplo, ó, eu não gosto que coloca genética junto com a biotecnologia. Por quê? Porque genética é muito grande, biotecnologia é muito pequena, sendo que a biotecnologia você consegue dominar muito rapidinho. E a genética são... Gente, eu dou aula de genética no presencial no Bernoulli, são 3 meses de genética, eu sei o que é genética. Eu tenho um curso só de genética. Eu desenvolvi regras da genética, o pessoal me conhece. Alguém aí, gente, me conhece do presencial? Tem alguém que me conhece aí do presencial? Que lembra alguma regra da genética que a gente inventa e que faz muita diferença? Eu domino essa genética e eu não coloco ela junto. Porque a genética é diferente do que acontece nos outros vestibulares. No Enem, ela tem um pouco menos de valor do que a biotecnologia. Então, eu tô te falando que eu acho estranho. Quando coloca, por exemplo, aqui, ó, a bioquímica logo aqui, eu não entendo exatamente da onde, como que foi feito esse gráfico, entendeu? E assim são vários. Eu falei isso na primeira live. Aqui, ó, também eu tenho mais um gráfico aqui que eu fico incomodado porque traz uma bioquímica logo para o começo. E bioquímica é lento, gente. Para vocês que fizeram um ano de cursinho, sabe o tanto que demora água, sais, carboidrato, lipídio, vitamina, ácido nucleico, proteína. Jura que você vai fazer o menino estudar tudo isso agora, no mês de novembro? Porque o gráfico sugere que o menino teria que estudar isso. Engraçado que coloca a bioquímica depois da biotecnologia. Olha aqui, coloca a bioquímica antes da biotecnologia, coloca a bioquímica antes da evolução. Acho estranho. E aí eu te revelo o único gráfico que eu realmente confio. Esse aí. Parou que é um presente, dá o print. Esse é o gráfico que eu mesma fiz. Esse é o único gráfico que eu confio. Então, gráfico que confio. Ô, turma, esse gráfico é o gráfico que vai reger a nossa aula de hoje. Porque a nossa aula de hoje é passar pelos 7 principais assuntos. E se é passar pelos 7 principais assuntos, baseado em quê? Nesse gráfico. Para você entender, deu print? Dá uma parada para dar o print se você quiser, ou turma, realmente entender como é que foi feito, por que você pode confiar. E você tem que desconfiar, gente, é o seu Enem que está em jogo. Então você tem que perguntar, peraí, quem fez? É uma equipe renomada? É uma equipe que entende do Enem? Pois eu, Ângelo, Daniel, nós temos 16 anos de pré-vestibular. Aqui, ó, Daniel já passou 2 vezes em medicina em Universidade Federal. Ele sabe como passar. Ele faz o Enem e passa. Ô, turma, Ângelo já foi dono de pré-vestibular. Vocês estão entendendo que nós juntos já demos aula para mais de 40 mil alunos. É uma coisa louca. Ah, então o primeiro é conhecer quem fez esse gráfico. Segundo, baseado em quais critérios. Então eu queria, projeta o meu computador fazendo favor, Enésio.
Eu queria mostrar para vocês que não é à toa, esse gráfico ele não surge do nada. Tô abrindo o meu computador para vocês, tá, gente? E vocês vão entender o que vai acontecer na live de hoje. Ele é baseado nesse estudo aqui, então não é em qualquer estudo. Enéas, tá comigo? Tá mostrando tudo bonitinho? Já tá na sua tela, ó, essa confusão aqui, ó, é porque eu já venho acompanhando, gente, prova do Enem. Imagina uma pessoa que vive Enem. Uma pessoa que vive Enem, que sabe muito sobre Enem com toda a modéstia. E aí vai se juntando a outros grupos de professores que sabem mais, aí é aquela confusão. Então, tudo isso aqui é prova desde 98, que você pensar, a gente tem aqui, dando moral para as de 2009 para frente, e aí a gente consegue chegar em alguns gráficos. Turma, olha isso aqui, que é a tabela que me interessa. Então, assim, é muito detalhe, olha só. Nós descobrimos que os gráficos que tendem a reproduzir mais a prova que você vai viver agora são gráficos não baseados desde 2009 para cá, porque quando você pega a prova muito antiga, o gráfico fica desatualizado, as primeiras provas do Enem não combinam com a prova do atual, mas também se você pegar muito pouca prova, a sua amostra é pequena, a gente é da ciência sabe que para valorizar um gráfico, para dar credibilidade, a gente precisa de uma amostra maior. Então, a gente comparou quantos anos é o ideal para você chegar mais próximo do gráfico da prova recente. E aí, a gente descobre que existe um número, 6 provas, de 6 a 7 provas. Se você pegar uma amostra de 6 provas e de primeira aplicação, então você tem que saber isso, gente. Esses gráficos do Google foram feitos com quantas provas? Foram feitos com prova de primeira aplicação? Qual foi o critério de separação das matérias de biologia? Ou junta tudo, junta monera com planta, com protícia e vira uma coisa... Tá entendendo? E aí a gente descobre que, analisando as 6 últimas provas, você tem um gráfico de recorrência que se aproxima muito da prova que vocês vão fazer. Olha o nível de especificidade da tabela que vai reger a nossa aula de hoje, hein? Olha só, eu vou pegar aqui a coluna da prova de 2020, da primeira aplicação, e olha só, eu não coloco só ecologia, eu venho cá e coloco quantas questões de ecologia e nos comentários fica aqui escrito para mim, para eu voltar aqui a hora que eu quiser. E aí, olha só, teve lixo, teve corredor ecológico, teve ciclo do carbono, teve acidificação da água pela intensificação de efeito estufa, sucessão ecológica e eutrofização. E assim para todas as matérias que caiu, quantas questões caíram sobre o quê? A evolução foi sobre especiação, a biotecnologia foi sobre transgênico, e eu faço isso de todos os anos, gente. Então, uma pessoa que tem armazenado todo o conhecimento, não só olha a prova, gabarita no dia da prova e acabou. Não, eu vou registrando, então eu venho estudando ano após ano, e isso me gera esse gráfico aqui. Então volta para o meu gráfico de novo, Enésio, do meu papel aqui. Sim. Pode parar de projetar a tela que eu vou te mostrar uma coisa legal aqui agora. Com esse gráfico, gente, com esse meu gráfico, nascem 3 tipos de matérias. Então vem cá, ó, nós vamos focar na matéria vermelha. Esse primeiro bloco eu chamo de matérias prioritárias. Gente, pode chamá-las de obrigatórias. Mês de novembro, foco nelas. Professor, eu ainda estou fraquinho em alguma delas. Perigosíssimo isso. Então, eu quero você com foco nas prioritárias. É preciso dominá-las. Ótimo. Essa é parte do gráfico amarelinho, eu chamo de adaptáveis. E assim você percebe que existem 3 assuntos dentro da biologia. Os prioritários, os adaptáveis e vai nascer mais um. Por que eu chamei esse segundo de adaptável? Porque você vai adaptar de acordo com o seu nível de dificuldade e o que você já estudou ao longo do ano. Então esse bloco, quem quer medicina aí? Quem quer medicina não pode se contentar com 10 acertos em 15. Né? Você vai buscar 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13. Se puder, vai mais. 12, 13 tá lindo. Se puder, vai mais. Então tem que dominar. Para chegar no 13, galera da medicina, para chegar no 13 tem que dominar adaptáveis. E aí você vai refletir, cara, sobre as adaptáveis, onde eu tenho dificuldade, e aí você vai estudar. E ainda essas aqui são as estratégicas. É porque é o seguinte, gente, você vai deixar por último. Deixa elas por último, porque se der para estudar,
Aí você estuda, se não, cara, é estratégico não estudá-la. Risco zero, não existe risco zero. É estratégico, você está pensando, você está consciente do processo. Nós vamos focar nas prioritárias hoje. Dentro do bloco das prioritárias, o que a gente precisa fazer? Então vem aqui que eu fiz um recorte das prioritárias. A gente vai subdividi-las em 3 momentos. A nossa live de hoje, ela é dividida em 3 momentos. E olha só o que eu estou fazendo agora. Então, dentro das prioritárias, nós temos aquela que, caramba, tem que saber muito. Então, eu tenho bloco 1 das prioritárias. Primeiro lugar, subiu no pedestal, você vê que o gráfico é diferenciado. Eu tenho segundo lugar aqui, ó, do nosso pedestal aqui, o metabolismo energético, citoplasma e evolução, e ainda tem o bloco 3. Ótimo, nós vamos passar pelos 3. Você, medicina, tem que dominar os 3. Você que não é medicina, tem que dominar os 3, tá, turma? Porque isso aqui tá entre as prioritárias. Sendo que a gente vai começar, claro, por aquela que eu julgo mais difícil, com as chances maiores de você errar. Núcleo. Então eu começo com a mais difícil, porque aí, meu querido, você ainda tá animado, você ainda tá com sangue no olho, então tem mais chance de você entender isso aqui agora. Meninos, eu acredito tanto nisso, eu acredito tanto que isso é o certo, é isso que você tem que fazer, que a nossa plataforma de revisão do BTP, ela é baseada neste gráfico. Então, mesmo que você não entre e faça agora a matrícula do BTP, tudo bem, você já fique sabendo, ó, isso aqui é presente. Isso aqui são anos de estudo. Sabe aquele negócio, gente, que o menino fala assim, quando ele vai ao médico, aí ele paga uma consulta de R$400 lá para o médico. E o médico gastou ali 30 minutos numa consulta, 40 minutos, e ele acha um absurdo. Como assim esse médico me cobrou R$400 por 40 minutos? Você acha mesmo, gente, que aqueles R$400 é o valor dos 40 minutos? R$400 é o valor de todo o estudo que ele teve ao longo da vida para te dar o diagnóstico e o tratamento perfeito naqueles 40 minutos. Então, repare, gente, que isso aqui que eu estou te oferecendo de forma gratuita é um estudo absurdamente grande, ó, de anos de sala de aula, de anos de acompanhamento do Enem. Eu estou te dando... Não é uma coisa fácil, porque durou 30 minutos para eu te passar. Isso aqui, ó, é porque eu já tenho muita experiência.